Você realmente acha que a sua timidez ela está atrapalhando a sua promoção, atrapalhando o seu aumento salarial? E se eu te disser que tem como você ser promovido mesmo sendo tímido? Sim, tem como isso acontecer. Fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como fazer para você conseguir isso. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Método P8. Meu nome é Gabriel, eu sou escritor do livro Suba Sem Medo, professor e desenvolvedor do Método P8. E também sou diretor executivo de uma grande empresa aqui no estado do Rio Grande do Sul. O que é uma grande empresa? É uma empresa que tem mais de 1.700 colaboradores e um faturamento superior a 200 milhões de reais. E assim como você, eu sei o quanto que é complicado, difícil a jornada rumo à promoção. E é por isso que eu desenvolvi o método P8, para ele ser o seu guia, a sua bússola nessa jornada. Então já pega papel, pega caneta, faz todas as tuas anotações, porque com certeza nesse vídeo você vai aprender uma coisa muito importante para o seu desenvolvimento. Beleza? Bom vídeo para você. Nos dias de hoje, existem pessoas que têm mais dificuldade em conseguir se expressar do que aquelas que saem falando pelos cotovelos. A realidade é que a maioria das pessoas tem problema ao se comunicar, tá? Então, isso você não tenha dúvidas. Isso não é uma coisa que apenas você tem. Não é um fato que só acontece com a sua pessoa. Não, isso acontece com muita gente. Então, pensando nisso, nós começamos a organizar uma estratégia e de que forma você conseguiria melhorar algumas coisas no seu dia a dia para que você conseguisse vencer essa barreira. Porque se você não vencer essa barreira, a sua promoção fica mais longe, o seu aumento salarial fica mais longe, os seus sonhos, aqueles que dependem de remuneração, de dinheiro para você conseguir alcançá-los, fica mais longe ainda. Então, dá uma olhadinha na apresentação que eu fiz aqui para vocês conseguirem entender um pouquinho como ser promovido mesmo sendo tímido. E aqui nós já começamos com esse board aqui, né? Com esse board, né? Meryl Streep, Warren Buffett, né? Bill Gates, né? O Mark Zuckerberg. Pessoas aqui, obviamente, construídas aqui por uma imagem que daqui a pouco o nosso chat GPT deu uma ajuda para construir, mas ficou perfeita, tá? Porém, por que é interessante trazer essa imagem aqui para vocês? Porque, por exemplo, esta pessoa é tímida. Essa pessoa, opa, essa pessoa aqui também é tímida. Porém, mesmo assim, eles são milionários, construíram impérios, né? São excelentes gestores, etc, etc, etc. Pois é, mesmo sendo tímido, você é capaz. E mesmo isso fazendo parte do seu dia a dia, você tem como utilizar isso ao seu favor. E sim, é possível ser promovido mesmo sendo tímido. É possível. Porque você simplesmente vai começar a utilizar as coisas de uma forma um pouquinho diferente. Você vai só ter que começar a enxergar os problemas de uma forma um pouquinho diferente. E você vai ter que começar a vencer esses problemas também com o passar dos dias. E eu vou te mostrar como você vai fazer isso. Primeira coisa que você precisa fazer, tá? É se preparar. Muito bem. Como assim, Gabriel? Assim, ó. Nós estamos falando de comunicação, tá? Comunicação. Aqui você pode colocar a chave da promoção. É uma excelente ferramenta para você conseguir ser promovido. A sua comunicação. Para que você tenha uma boa comunicação, você tem que estar preparado. E é por isso que nós trouxemos aqui, né, nada mais nada menos do que Bernardinho, né? Os tempos áureos
da seleção olímpica de vôlei, né? E ele sempre dizia o seguinte: vencer é um desejo de todos, mas poucos estão dispostos a encarar o processo de preparação necessário. Pessoal, você tem que entender que só vai jogar bem quem treinar bem, tá? Então, se você tem um problema de timidez, se você tem complicações para conseguir se comunicar com as pessoas, comece agora mesmo a se preparar para falar. Eu vou te colocar num cenário. Vamos supor que você tenha que fazer uma apresentação sobre uma demanda que o seu gestor deu para você. Antes de você simplesmente pegar aquilo que você fez, sentar na frente dele e apresentar, antes de você fazer isso, você vai se preparar anteriormente. Você primeiramente montar o relatório ou montar a apresentação, você vai estudar sobre o assunto e você vai criar todo um script de como vai funcionar essa conversa. Deixando claro, sublinhando aquilo que é importante de se destacar. E você vai treinar uma, duas, três vezes. Depois da terceira vez, você vai estar pronto para conversar com ele sobre aquele assunto. Não adianta. Quando você se prepara mais do que os seus colegas, mais do que os seus competidores, mais do que aquelas pessoas que estão concorrendo às vagas com você acaba ganhando de presente um negócio chamado autoconfiança de forma natural. A sua timidez, ela está diretamente relacionada com a sua autoconfiança. Desculpa. Vocês estão com dificuldades de entender que vocês precisam sim terem mais confiança naquilo que vocês fazem. Só que essa confiança não vem porque não é você que está fazendo a atividade, você não está estudando para fazer, você não está se preparando para fazer. Então para de ficar pegando um negócio chamado bengala e simplesmente colocando bengala na sua timidez. Não adianta, isso não vai levar você a lugar nenhum. As pessoas utilizam muletas para mostrar as dificuldades que elas têm ao invés de pegarem lá e fazer o que tem que ser feito. Infelizmente dói, mas essa é a realidade. Beleza? Então, preparação é um baita de um gancho aqui para vocês já começarem a entender como começar a trabalhar com essa timidez. Escuta ativa, tá? Já trago para vocês o livro do Stephen R. Covey, que ele fala sobre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Este livro aqui, ele é fenomenal, porque ele te traz um conceito sobre hábito e sobre você conseguir fazer aquilo que precisa ser feito, tá? O que eu quero que vocês comecem a tirar de lições que tem neste livro, que ela é fenomenal. Como desenvolver uma boa escuta, uma escuta ativa. Procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Eu gosto sempre de usar um raciocínio que eu acho muito legal que tem nesse livro aqui, tá? Você tem 2 ouvidos e uma boca. O que você precisa começar a utilizar é a lógica. Você precisa, pessoal, realmente escutar mais. Porém, escutar mais de forma ativa. Porque quando você escuta de forma ativa, você consegue construir raciocínio sobre o assunto. Você consegue fazer uma pergunta interessante sobre o tema. Você consegue contribuir o enredo por meio das suas perguntas. Então, tenha uma escuta ativa. Uma escuta que te proporcione aprendizado, pessoal. Ok? Uma escuta que te proporcione
aprendizado. Beleza? Comunicação não verbal com confiança. Eu sempre trago este dado quando nós falamos de comunicação não verbal com confiança. 93% da sua comunicação está relacionado a aspectos não verbais. Não verbais. Quanto que sobra? 7% para aquilo que você abre a boca, tá? E vou te dizer, esses 7% eles são muito importantes. Porém, não se esqueça dos outros 93%. Isso aqui, pessoal, pegamos aqui o Harvey Specter para trazer sobre esse assunto. É nada mais, nada menos do que o branding. Ok? Qual que é o branding que você está querendo transmitir? Qual que é o seu arquétipo? Você se veste como? Você se posiciona como? Qual que é a sua postura? De que forma você quer que as pessoas lembrem de você? Você está pensando nisso? Pois é. Você tem que pensar naquilo que é não verbal também. Então veja se as suas roupas elas já não estão ficando um pouquinho velhas, se não está na hora de trocar de calça, de comprar um sapato novo, tudo aquilo alinhado com o cargo que você almeja, ok? É isso que você precisa fazer, beleza? Muito bem. E aqui, né, aqueles outros 7% tão importantes, né? 7% tão importantes que estão relacionados com a sua comunicação verbal. E aqui nós trouxemos Pablo Marçal para falar um pouquinho sobre comunicação verbal. Uma comunicação verbal incoerente, ela destrói a imagem projetada. Uma comunicação verbal incoerente, ela destrói a imagem projetada. Para e pensa, você está bem vestido, você ocupa um importante cargo e você está numa apresentação. E chega na hora e você erra a conjugação verbal das palavras, das frases, ou fala coisas erradas, fala palavras que não existem, se atrapalha todo na hora de comunicar. Isso, pessoal, traz uma incoerência com relação àquilo que você está mostrando. Então lembra que aqui nós estamos falando da timidez. Então, para você melhorar a sua timidez, você já entendeu que você precisa melhorar a sua comunicação não verbal, o seu branding, ok? Agora você precisa, além de melhorar isso, também melhorar aquilo que sai de dentro de você. E aquilo que sai de dentro de você por intermédio da sua comunicação verbal está diretamente relacionado àquilo que você sabe sobre o assunto. Se você for uma pessoa que você estuda para falar sobre aquele determinado assunto, a sua autoconfiança ela vai aumentar. Com a sua autoconfiança num nível maior, você vai ver que a sua comunicação vai ficar muito fluida, ok? Mas obviamente você precisa praticar para que isso aconteça. Mas aqui de nada adianta você querer se comunicar sem ter o conhecimento necessário sobre o assunto. Esse é o pior. Esse é o pior motivo quando a gente fala de erros de comunicação. Pessoas que não têm o conhecimento para falar sobre o assunto que estão falando. Ok? Então, simples. Como melhorar minha comunicação verbal? Estuda. Estuda, estuda e aprende, domina o assunto. E pessoal, por fim,
algo muito importante que as pessoas não dão tanta bola. Nós trouxemos aqui Dwayne Johnson, né, o The Rock, né? O sucesso não é da noite para o dia, é quando todos os dias você fica um pouco melhor do que no dia anterior. A regra, né, do 1% melhor do que o dia anterior. É só isso que você precisa correr atrás, porque o segredo do seu sucesso está na consistência. Eu até sempre terminava essa aula com uma imagem de uma pessoa falando para um grande público, né? Se apresentando num auditório, por exemplo. E eu quero que você reflita isso aqui agora. Você realmente acha que todo mundo nasce pronto para subir em cima de um palco? Não, não é assim que funciona. Mas com a consistência, sendo um pouco melhor a cada dia, aplicando comunicação verbal, comunicação não verbal, ajustando o seu branding, treinando, se preparando, você vai ver que a timidez ela vai começar a ficar para trás. Só que o que está acontecendo para você que é tímido e que tem dificuldade para conseguir se expressar é você começar a profissionalizar a sua comunicação. É você começar a entender que você não é uma pessoa que tem que ficar apenas atrás de um computador, escondido atrás do computador. Você tem que começar a se posicionar, tá? Você foi feito para aparecer e mostrar aquilo que você realmente faz ou aquilo que você realmente pode fazer pela organização que você trabalha. Deu para entender aqui como realmente qualquer um pode sim ser promovido independente da sua timidez? Sim, eu não estou aqui dizendo que você vai conseguir vencer essa barreira da noite para o dia, mas aqui eu estou te mostrando que ela é perfeitamente treinável e que existe como você ir melhorando ela um pouquinho por dia. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no nosso canal, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que precisam melhorar a sua comunicação, que são pessoas tímidas que estão assim, ó, sofrendo por causa disso. Nos sigam nas nossas redes sociais, é Método P8 em todas elas, lá no TikTok, lá no Instagram, tá? É Método P8 em todas elas, beleza? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.